Livro de Lamentações, capítulo de número 3, os versos 19, 20 e 21, que nos diz: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso recordarei o meu coração, por isso tenho esperança. O verso de número 21, em algumas versões, está: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esse livro de Lamentações, ele é um livro escrito pelo profeta Jeremias, em um período de dores, em um período de calamidade, em um período de pranto, em um período onde toda a nação perdeu tudo por conta dos seus pecados, onde a nação de Israel, a nação de Judá, eles perderam todos os seus mantimentos, todas as suas casas, as suas fazendas, o templo foi devastado, tudo aquilo que havia de belo naquela cidade havia se dissipado, simplesmente por conta dos pecados daquele povo. Quando Jeremias está escrevendo o seu livro, o profeta, ele, desde a sua chamada, ele se mostra um tanto quanto resistente, dizendo que não sabia como falar, colocando e impondo algumas desculpas. Mas no decorrer do seu ministério, o profeta Jeremias, ele simplesmente começa a profetizar. Ele começa a falar a respeito de algumas coisas que viriam se o povo não se consertasse. Alguns males que Deus estava entregando e dizendo ao povo que faria se aquele povo não retornasse à presença de Deus. Quando o profeta Jeremias, ele está escrevendo o livro de Lamentações, um livro de dores. Talvez assim como o nome deste livro, o profeta estava em lamentações, estava em dores, estava chorando por ver a situação do povo, chorando por ver a calamidade que aquele povo se encontrava, a miséria que aqueles moradores se encontravam. Mas o profeta começa a escrever o primeiro capítulo, escreve o segundo capítulo, e são capítulos onde o profeta reconhece os seus pecados, reconhece o pecado da nação, reconhece que tudo aquilo que eles estavam vivendo não era culpa de Deus, era culpa apenas deles, pelos próprios pecados. O mais interessante é que quando começa-se o capítulo de número 3, que foi o capítulo que nós lemos alguns versículos, o profeta ainda continua dizendo a devastidão que estava aquela nação, começa a dizer a calamidade que estava aquele lugar. Mas no meio daquele capítulo, no meio do capítulo de número 3, a palavra do Senhor vai nos dizer que o profeta, ele encontra esperança no meio do caos. O título que eu quero trazer para essa mensagem é Esperança no meio do caos. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de calamidade também na nossa nação, no mundo. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, onde as pessoas elas já não sabem como será o seu amanhã. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas elas não sabem se terão emprego, elas não sabem se terão os recursos necessários para a sobrevivência. Nós estamos vivendo dias de caos na terra, dias de caos na humanidade. Cada dia que se passa, uma notícia ruim chega. Uma hora é notícia de um vírus, outra hora é notícia de gafanhotos, outra hora é notícias de vendavais, na outra hora são notícias de tantas coisas ruins acontecendo na humanidade. Mas eu quero dizer para você que você pode ter esperança no meio do caos. Talvez a sua vida esteja um caos, talvez esteja tudo de perna para o ar, talvez as coisas estejam totalmente fora do lugar, mas eu quero dizer, você pode ter esperança no meio do caos. Você pode sim ter perspectiva no mundo onde só pode ver neblina. Você pode sim ter perspectiva de um futuro. Talvez os dias estejam nebulosos,
Mas você pode ter esperança, nós podemos ter esperança, assim como o profeta ele escreve: olha, eu estou vivendo dias difíceis, eu estou vivendo dias de aflições, eu estou vivendo dias de amargura, mas quando eu me recordo, quando eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança, o meu futuro ele muda. Quando eu trago à memória os bem-feitos, as benfeitorias que Deus tem já realizados em mim, eu tenho certeza que eu posso ter um futuro melhor. Você pode ter essa certeza. Você pode não ter certeza de mais nada, mas se você tiver certeza de que Deus tem futuro melhor para você, Deus tem um futuro melhor para sua casa, você já pode ter esperança, porque o nosso Deus ele nunca falha, o nosso Deus ele não muda, o nosso Deus, quando ele faz a promessa ele cumpre, passe o tempo que passar, mas as promessas dele se cumprem. Eu acho muito interessante porque o profeta, quando está falando, ele está narrando a situação daquela nação. O profeta ele simplesmente está mostrando o caos que aquela nação está vivendo, mas ao mesmo tempo ele fala: eu vou trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Eu quero dizer para você que independente da situação que você esteja vivendo, traga à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Talvez as vozes ao seu redor estão trazendo desesperança e aflição, mas eu quero dizer: traga dentro do seu coração as benfeitorias de Deus, traga dentro do seu coração os milagres que Jesus já operou na sua casa. Lembre-se de onde você estava e de onde Deus te tirou. Traga essas memórias para o seu coração, que certamente a esperança voltará, certamente a alegria voltará, certamente a perspectiva de um futuro melhor voltará, e você se alegrará novamente. A situação pode não ser a mais fácil, pode não ser a mais favorável, mas eu quero dizer para você que assim como você continuar pensando que as coisas não irão acontecer, certamente não acontecerão, mas quando você começar a depositar a sua confiança em Deus, quando você começar a depositar toda a sua fé, toda a sua esperança, todo o seu futuro aos pés do Senhor, certamente o Senhor colocará em seu coração memórias boas, melhoras e memórias daquilo que Ele já fez por você, daquilo que Ele já fez pela sua casa, daquilo que Deus já fez pela sua família, e o seu coração começará a se encher de alegria. Certamente pessoas não entenderão, dirão: como pode ele ou ela viver uma situação como está vivendo, mas viver alegre, viver feliz, viver sorridente? Eu quero dizer que você só viverá assim quando você trouxer à sua memória aquilo que lhe traz esperança, quando você trouxer à sua memória aquilo que Deus já fez por você. Talvez dentro da sua vida, dentro da sua casa, Jesus já salvou, já libertou do alcoolismo, das drogas, mas eu quero dizer que ainda não para por aí. Deus pode fazer muito mais. Traga isso na sua memória em momentos de caos. Acontece que muitas vezes nós simplesmente começamos a pensar, a imaginar: mas as coisas vão parar por aqui. Nós temos uma visão tão limitada das coisas, nós temos uma visão tão pequena das coisas. Deus ele quer ampliar a sua visão, Deus ele quer ampliar o seu campo de visão, para que você veja muito além da situação que você está enfrentando hoje, para que você veja muito mais além daquilo que está diante de ti agora. Deus ele quer abrir os seus olhos espirituais, para que você traga à memória tudo aquilo que Ele já fez por você. Talvez a sociedade não dava nada para você, mas Jesus ele te amou de tal forma que entregou a sua vida por amor a ti. Então você tem valor, você é precioso aos olhos de Deus. Nesses momentos de caos que você está vivendo, Jesus te ama, Ele está com os olhos abertos e fitos em você. Traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Talvez você esteja vivendo cercado de pessoas que queiram tirar a esperança de dentro do seu coração, mas em nome de Jesus, nesta hora, eu quero dizer para você: traga na sua memória as benfeitorias de Deus. Certamente essas benfeitorias não foram poucas. Certamente, se você parar para analisar todo o seu passado, você, assim como eu, não tinha merecimento nenhum para estar aqui,
porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você e eu, nós somos pecadores, mas o amor, a graça de Jesus, ela nos alcançou. Traga à sua memória isso, traga à sua memória o amor de Deus por você, traga à sua memória a graça de Deus operante em você, traga à sua memória o amor de Deus sobre você. Diante desse cenário de caos, você pode sim trazer à memória as benfeitorias de Deus. Acontece que muitas vezes nós olhamos para o nosso passado, não visando aquilo que Deus já fez, mas visando os nossos pecados, como se os nossos pecados fossem maiores do que os nossos Deus. O seu pecado, por maior que ele seja, não é maior do que o Deus que você serve hoje. Em dias de caos, em momentos de caos, em momentos difíceis como nós estamos enfrentando agora, você precisa encher o seu coração de expectativa. Talvez não aconteceu hoje, mas em nome de Jesus vai acontecer. Talvez amanhã não aconteça, mas depois de amanhã vai acontecer. Mas creia no seu coração. Eu não sei quando, eu não sei como, mas vai acontecer, porque o Senhor me ama, o Senhor cuida de mim. As mãos dele estão estendidas para me abençoar, as mãos dele estão estendidas para te abençoar. Então enche o seu coração de fé, enche o seu coração de expectativa, porque aquilo que Deus está fazendo é muito maior do que você pode imaginar, é muito melhor do que a sua mente pode compreender. Aquilo que Deus está fazendo por você, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração, porque é muito grande, meu irmão e minha irmã, aquilo que Deus está operando sobre a sua vida. É muito grande, é extraordinário aquilo que Deus está fazendo. Nos momentos de caos, Deus ele não te abandona. Nos momentos difíceis, Deus não vira as costas para ti. Nos momentos difíceis, Ele continua olhando para você e te incentivando, dizendo: não pare agora, não desanime agora. Enche o seu coração de expectativa. Eu sou muito maior do que essa crise, eu sou muito maior do que essa pandemia. Essas portas que estão fechadas eu vou abrir, mas não pare agora, continue. Nos momentos de caos, onde está o seu coração? Nesses momentos de dificuldade, onde você tem depositado a sua confiança? Nesses momentos de tormenta, em quem você tem confiado? Qual é a voz que você tem ouvido? É a voz do Espírito Santo? Ou são as vozes das outras pessoas dizendo que você não conseguirá? Eu quero dizer que dia após dia, o Espírito Santo diz para nós: não temas, continue, não pare, não deixe de caminhar, avante, continua. Mas muitas vezes nós damos mais ouvido às vozes que nos cercam do que a voz do Espírito Santo. Se nesse momento seu coração está sem esperança, se nesse momento você olha para as circunstâncias e não consegue ver aquela luzinha no fim do túnel, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se volte a Ele, em nome de Jesus, volte a acreditar nas promessas dEle, volte a ver aquilo que Ele já fez por você, que certamente o seu coração mudará, certamente a sua vida mudará, e o nome dEle será glorificado através dessa situação. Eu finalizo essa mensagem trazendo para você uma pequena ilustração. Quando nós estamos dirigindo o nosso carro, algo é bem interessante, porque o para-brisa ele é bem grande, mas tem um retrovisor bem pequenininho. E vez ou outra nós fomos instruídos a ficar olhando pelo retrovisor, quer seja os laterais ou quer seja o que fica aqui em cima de nós. Isso nos leva a entender algo, que você não deve ficar olhando para o seu passado,
porque ninguém fica dirigindo olhando para trás, nós dirigimos olhando para frente. Eu quero dizer para você que a sua vitória não está em ficar olhando para trás, mas é olhar para frente. Só que vez ou outra você precisa olhar para o retrovisor para ver aquilo que já ficou e de onde Deus te tirou. Você precisa olhar vez ou outra ao retrovisor para ver as maravilhas de Deus sobre você, para ver as provisões de Deus sobre você, para ver as mãos de Deus sobre você. Não olhar para trás no sentido de tentar voltar, mas simplesmente de ver que Deus tem um futuro melhor do que onde você estava. Alimente o seu coração de esperança nesta hora. Talvez as notícias que os governos têm dado são notícias ruins, mas eu quero dizer que Deus é que sabe o futuro que Ele tem para você. Deus que sabe o pensamento que Ele tem ao seu respeito, e certamente são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o futuro pelo qual você deseja. Então enche o seu coração de alegria, enche o seu coração de expectativa nesta hora, e creia, Deus está trabalhando. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, mas Deus está trabalhando. Ainda que os meus ouvidos não estejam ouvindo, mas Deus está trabalhando. Ainda que eu não esteja sentindo nada, mas Deus está trabalhando. Que quando você menos imaginar, a surpresa de Deus ela vai chegar sobre você. A surpresa de Deus vai chegar sobre a tua casa. A surpresa de Deus vai chegar sobre a tua vida, e o nome dele será glorificado. Mas você precisa encher o seu coração de expectativa. Versículo de número 22 diz que são as misericórdias dele que são as causas de nós não sermos consumidos. Você e eu, nós estamos aqui nesta hora, neste momento, simplesmente porque a misericórdia de Deus ela tem nos alcançado. Para aqueles que não sabem, a misericórdia significa é Deus não me dando o que eu mereço. Os nossos pecados nos levariam e nos levam à morte. Nós merecíamos a morte, mas Jesus ele chegou primeiro nos trazendo vida. Então você pode encher o seu coração de esperança, porque na onde era para estar a morte, Jesus chegou com a vida. Então alegra o seu coração neste momento. As notícias que te chegam, elas vêm simplesmente para testar onde está o seu coração. Onde está o seu coração? Que a partir dessa mensagem o Espírito Santo possa falar muito melhor ao seu coração e lhe ensinar a depositar o seu coração aos pés de Cristo. Não somente o seu coração. É interessante que Deus, usando o profeta Joel, fala para aquela nação, principalmente para os sacerdotes daquele povo, dizendo para aquele povo rasgar o coração e não as vestes. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso simplesmente porque Deus ele não quer que seja algo externo, mas Deus ele quer que você se rasgue por inteiro, algo que começa de dentro para fora, que certamente as expectativas voltarão, certamente a alegria voltará, a esperança voltará, certamente aquilo que estava dando tudo errado, o Senhor vai fazer começar a dar certo, para que o nome dele continue sendo glorificado na sua vida. Fique com essa mensagem, meu irmão e minha irmã. Fique com essa mensagem. Alegre o seu coração nesta hora. Pode ser que o seu cenário seja totalmente desfavorável, mas alegra o seu coração nesta hora, porque certamente as mãos de Deus elas são sobre você, são sobre a sua casa e são sobre a sua família. A história não termina por aqui. A história não termina por aqui. Quando Jesus morreu, que pensaram que a história havia se findado, Jesus ressuscitou, trazendo a alegria e a esperança para nós. Então que esse mesmo Jesus que ressuscitou, trazendo alegria e esperança, possa também levar alegria e esperança ao seu coração. Que Deus te abençoe. Graça e paz.